Boa noite, meus amigos do Fórum Atenas. Hoje é dia 25 de setembro de 2018. Nós estamos aqui no encontro especial. Nós vamos falar sobre complementaridade, luz, vida e lógica. O nosso convidado especial de hoje é o biólogo e mestre em História das Ciências e Técnicas e Epistemologia, o HCT da UFRJ, Matheus Ferreira. Nós gostamos sempre de dar um certo contexto, o cenário da semana que nós estamos aqui. Nós estamos há 2 semanas das eleições de 2018 e torcendo para que tenhamos um final democrático no processo final. Antes de nós passarmos para o nosso convidado, eu dizer que a nossa programação na semana que vem a gente começa um ciclo com Luiz Carlos Bernal, falando sobre psicologia transpessoal e roda de sonhos. Na sequência, teremos ainda como convidado o professor da COP do HCTE, Luiz Pinguelli Rosa, falando sobre consciência quântica. E no final do mês, nosso colega matemático, doutor pelo HCTE, Felipe Abraão, que vai falar sobre emergência e lógica. Vamos então ao nosso convidado de hoje. O tema é complementaridade, luz, vida e lógica, dando sequência a um miniciclo que foi feito aqui também com o nosso caríssimo professor Carlos Keller, que falou sobre a história das ciências, focou muito na física. Matheus, bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente no Fórum Atenas. A palavra é sua. Obrigado a vocês. Vou falar hoje sobre esse tema. Eu passei lá o texto que eu não sei se ajuda, se atrapalha, na verdade, dado a confusão que é esse tema em si, né? Mas enfim, esse trabalho, né, eu elaborei ele tem muito tempo aí. Foi muito porque a gente estava estudando mecânica quântica e, enfim, sugeriram que a gente procurasse coisas que interessassem dentro desse tema, né? E aí eu achei um artigo do Niels Bohr em que ele está questionando sobre esse conceito da complementaridade que ele bolou para a mecânica quântica, e ele vai tentando discutir o que dá para fazer com esse conceito, né? O pessoal, o Niels Bohr estava famoso, o pessoal começa a chamar ele para colóquios aí diversos, e aí ele vai comentando, tentando trazer alguma coisa sobre como a mecânica quântica pode colaborar. E aí esse colóquio deu origem a um artigo dele que é Luz e Vida, e ele vai fazendo essas aproximações aí entre esses dois conceitos e tal. Curiosamente, isso é uma coisa, vai chegar um pouco mais nisso depois, mas uma curiosidade que eu achei muito interessante, né, porque existe essa ideia de como que a física influenciou muito depois a biologia molecular, tanto que o Watson e Crick, que são os descobridores lá do DNA, foram muito influenciados pelo livro de outro físico da mecânica quântica, que é o Schrödinger, né? E eles falam que eles leram o livro que levou eles a começarem a se dedicar a estudar essas coisas. E aí eu lendo, né, para esse trabalho, descobri que esse colóquio aí do Niels Bohr estava assistindo na plateia o Max Delbrück, que ele era um físico na época, e depois ele começa a se dedicar à biologia. Então ele inspira nesse colóquio o Delbrück a sair da física para começar a estudar biologia. E nisso o Delbrück se comunicava com o Schrödinger, e o Schrödinger lê as coisas do Delbrück, escreve o livro dele, e aí depois esse livro que vai inspirar o Watson e Crick lá, que é uma história mais conhecida. Caraca, dando várias voltas, né? Da física para a biologia, depois volta da física para a biologia, como essas coisas se comunicavam. Enfim, para começar, o conceito de complementaridade, né? Uma coisa que não fica tão clara na forma como o Niels Bohr vai utilizando ele, e eu fui procurar isso em outros trabalhos, o pessoal comentando sobre o Niels Bohr, que ele usa ele em 3 sentidos, né? Tem o sentido mais tradicional, que é da interpretação dele da física quântica, que é a interpretação da complementaridade, como que ele resolve o problema da dualidade onda-partícula a partir da ideia de complementaridade. Tem
uma ideia geral que ele desenvolve a partir daí, um conceito filosófico de complementaridade como algo que se aplicaria a todo tipo de conhecimento, enfim. E daí ele começa a usar a complementaridade para várias aplicações específicas. Então ele começa a dizer, isso aqui também tem complementaridade, aquilo ali também tem complementaridade. Por aí vai. Então a gente vai tentar trabalhar mais com essa ideia do conceito filosófico geral dele, que ele começa a aplicar para tudo quanto é coisa. Então, indo primeiro para essa coisa da dualidade de onda-partícula, né? O Niels Bohr, ele vai falar na interpretação específica da mecânica quântica que a forma de resolver essa questão de uma onda ou uma partícula seria isso, né? Ele fala, acabou a causalidade clássica, a gente agora tem complementaridade, é uma coisa que vai além disso. E ele vai desenvolvendo isso e a gente pode definir assim, tentar definir de uma forma mais clara para dizer que a complementaridade seria essa ideia de que dois aspectos, né, da realidade que são, a partir de uma perspectiva clássica, teoricamente irreconciliáveis, mas não fisicamente contraditórios, expressariam diferentes traços do mesmo fenômeno. O que quer dizer isso? Ser teoricamente irreconciliável significa que você tem uma teoria que explica no caso o aspecto de partícula poderia ser explicado, né, de acordo com a mecânica tradicional. O aspecto de onda tem uma teoria que é uma teoria separada, que não é uma teoria que se case perfeitamente, né? Não se casa, mas simplesmente descreve outra coisa, que é o eletromagnetismo e as teorias de comportamento ondulatório. Então eles são teoricamente reconciliáveis, mas ele diz que não é fisicamente contraditório, porque num experimento que você faça, você só pode observar ou uma partícula ou uma onda. São experimentos diferentes. E ele diz, mas de qualquer forma, não vejo por que eles não podem ser dois aspectos de uma mesma coisa. E ele começa a aplicar, né, o conceito dele de complementaridade já no artigo dele, para várias coisas. Ele começa a falar da filosofia, como que a gente tem um debate antigo de a matéria é atômica, separada, ou é contínua, a complementaridade resolveria esse debate. Então ele começa a ir desenvolvendo essas coisas, como que a complementaridade poderia resolver praticamente tudo. Enfim. Então essa coisa que eu estava falando aí, de ser teoricamente irreconciliável, né? Fica essa questão que é um pouco complicada. A gente viu nas últimas apresentações do Keller, que ele gosta de falar muito disso, né, do positivismo, do realismo, que ele chama de essencialismo, né, a gente pode também chamar de realismo, essa perspectiva de que existe algo real, né, alguma coisa em si, talvez, enfim. Eu até gosto mais de realismo mesmo. Também acho que essencialismo para mim começa a vir, porque eu não gosto de essencialismo, então quando começa a falar que a pessoa é essencialista, eu já fico, acho que mexe com outros preconceitos, enfim. Mas daí é dito assim, mais ou menos, que o Bohr seria um positivista. E nesse sentido de Bohr ser não positivista, você teria uma ideia de que ele não está falando da realidade nunca. Porque para os positivistas você só tem o fenômeno, como ele é observado, não tem uma realidade em si. Enfim, mas é difícil de dizer isso, porque para o Bohr, quando ele vai conceituando a complementaridade, você vê que o que é realidade para ele é muito dependente do sistema observador, né, ou da forma de observação. Então, para ele, você vê que é uma coisa meio contínua, né? Aquilo que a gente chamaria de epistemologia e aquilo que a gente chamaria de ontologia, né, a realidade em si, são coisas que se comunicam de uma certa forma. Ele não usa esses termos, na verdade, mas ele está sempre falando que tudo isso gera um problema na concepção clássica, porque na concepção clássica só existe um fenômeno, uma realidade em si. Então, se eu expliquei de duas formas, acabou. Estou falando uma absurda, contraditório. E para a complementaridade, não. Como um instrumento define a realidade,
né, a forma de observar, ou o arranjo experimental, como eu também falo às vezes. Então, na hora que eu tenho um arranjo e eu observo uma coisa, está aí. Então, essa é uma realidade. E se eu faço um outro arranjo experimental e observo outra coisa, eu tenho ainda a realidade. E elas, de alguma forma, poderiam ser dois aspectos diferentes de uma única realidade que tem as duas coisas, né? Enfim. Mas você está dizendo que o Bohr não entra nesse delineamento do que é a ontologia da coisa, é isso? Sim. É por isso que ele diz assim, não é inconciliável, porque a gente tem duas coisas que são complementares aqui no nível epistemológico. E aí ele não entra no mérito ontológico da coisa. Ele não começa a discutir isso, mas fica essa coisa de que ele diz a física clássica que acha que só existe um fenômeno lá fora, só existe uma realidade, né? Ele fala em um fenômeno ou uma coisa, ela não consegue entender isso, porque se ela observou duas, como é que só tem uma? Mas ele diz, não, toda vez que eu observo, eu tenho uma coisa já, um fenômeno, e se eu tenho dois fenômenos em dois arranjos experimentais, eles são duas coisas que estão na realidade. Então o problema que a gente tem é que a gente tem uma concepção de realidade, está tentando encaixar um negócio e diz que está contraditório. A gente tem que mudar a concepção de realidade. É isso que ele está sugerindo, né? E aí você acaba com a contradição, não tem mais nenhum problema. É só você entender que toda vez que você fizer usar alguma forma de observar diferente, você vai ver uma outra realidade. Isso não deveria criar nenhuma contradição, né? Eu acho que o problema é que fica difícil de botar o Bohr nessa classificação, né, de positivista ou realista, é que ele não usa esses termos, ele usa outros, né? E fica meio estranho de encaixar. Uma forma que, isso a gente estava conversando até na aula do professor Pinguelli, que ele fala, ele chama de um realismo fraco. Pode ser, né? Uma espécie de... Porque ele parece ser realista, ele não parece ser exatamente positivista, de dizer que só existe fenômeno independente. Enfim, aí a gente tem que... Ninguém falou especificamente do Bohr, do realismo fraco? Do Bohr, sim. Porque o Bohr entra numa discussão grande com Einstein, que era um grande realista, mas que dizia, eu acredito na realidade em si, existe uma coisa lá fora, né? Até tem essa coisa meio divina, né? Até um elemento meio teológico assim, mas o Bohr entra numa briga com ele, porque ele fala que o Einstein tem uma visão meio... talvez assim preconceituosa de como a realidade deveria ser. Ele diz que a observação não dá isso. Mas, e aí fala, não, então o Bohr é positivista, ele está brigando com os realistas. Mas não é bem isso. Porque os positivistas eram mais, sei lá, pão, queijo. Os positivistas eram muito... as coisas são assim, assim. O Bohr estava lá, teorizando, falando uns negócios muito difíceis de encaixar em qualquer coisa, que eram muito estranhos. É meio isso. Então, assim, indo para essa parte do luz e vida, mais especificamente, ele vai falar muito que a vida, ele está lá no colóquio falando com biólogos, né, pessoal que trabalhava mais com a área de medicina e tal, e na verdade usava a luz para investigações biológicas e tal, por isso que é a luz e vida. Aí ele está falando com esse pessoal e ele diz, então, eu estou aqui caracterizando a luz, né, mas o que é útil disso para vocês? É útil, na minha visão, que eu acho que a biologia, tinha muito essa discussão de um vitalismo, né? Então ele diz, eu acho que na biologia, algo na biologia em si, que não poderia ser reduzido à física. Então ele fala, na biologia existem essas coisas que se diz que não se podem reduzir, mas eu não acho que isso é contraditório com a realidade física, uma forma de explicar a realidade pela física em si. Então eu vou mostrar para vocês como que a complementaridade pode juntar biologia com a parte mais física. Eu botei ali no slide biofísica e teleologia, que ele está sempre usando esse termo teleologia, né? Porque teologia é essa função, né? Daí vem até já do Aristóteles até, que é essa coisa de um direcionamento, uma finalidade do organismo. E era uma questão que alguns biólogos colocavam, como é que você explica? Porque os organismos têm finalidades, estão direcionados para alguma coisa,
procuram alimento, os órgãos deles são feitos para funcionar de tal e tal maneira. Isso não dá para reduzir isso a uma visão de mundo mecânica, em que existem partículas que se chocam entre si. Partículas que se chocam entre si não têm função, não têm finalidade, os organismos têm. Então o que o Bohr está querendo dizer ali é que ele vai conseguir, pela complementaridade, juntar essas duas coisas. E ele fala, né? Ou, que essa seria a visão clássica, ou os organismos são máquinas físicas, que seria o mecanicismo, ou eles seguem leis que não fazem parte da física, que seria o vitalismo. E o Bohr rejeita isso, ele diz, não, eu não quero aceitar a sua posição. Para mim, a complementaridade dá um jeito de resolver isso. O que eu coloquei ali, né, que eu não acho que fica exatamente claro, ele está querendo dizer que os organismos são máquinas físicas e seguem leis extrafísicas, eles fazem as duas coisas ao mesmo tempo, ou ele está querendo dizer que eles não são nem máquinas, nem seguem leis extrafísicas. Qual é a jogada da complementaridade, né? Ele vai tentando dar exemplos para que você entenda de uma forma assim meio analógica, né? O que é isso que ele está querendo descrever, mas é difícil de pegar, não é uma coisa clara, né? Enfim, organismos biológicos com funções claras ou máquinas, né, movidas a engrenagens e tal. Isso aí eu peguei essa parte, né, explicadinha, esmiuçada de um artigo que era um filósofo da ciência alemão que eu já li ainda há um tempo. Por acaso eu descobri que ele tinha um artigo exatamente sobre, analisando esse trabalho do Bohr da complementaridade da biologia. E aí ele vai, né, esmiuçando os argumentos do Bohr e ele coloca dessa forma, né? A análise física, uma descrição física em termos de moléculas e partículas dos organismos, e as descrições biológicas que apelam para funções, para finalidade, para teleologia, são ambas necessárias para capturar aspectos diferentes, mas ambos essenciais para a vida, para os organismos vivos. Porém, física e teleologia são teoricamente reconciliáveis. O mundo, como é descrito pela física, não tem funções, finalidades, isso não existe. Na física aristotélica existia, mas a física, né, moderna, com Newton e tal, não tem mais essa coisa de finalidade, função, ninguém explica nada assim. E aí ele fazendo esse paralelo, né, com a argumentação dele em relação à luz, eles não entrariam em contradição física em experimentos. E aí o Bohr vai colocar que eles não entram nessa contradição física porque se eu fizer um experimento com um organismo para tentar analisar ele fisicamente, o organismo vai morrer. E aí como é que eu vou analisar a função, finalidade, se o organismo está morto? E isso aí ele, no artigo que ele põe mais para frente, né, que ele volta a esse tema 30 anos depois, aí ele fala, agora não é mais exatamente assim, porque parece que conseguem analisar ele fisicamente sem matar. Então eu não sei bem como funcionaria isso, e ele tenta dar outro jeito de resolver essa questão de não ser fisicamente contraditório, né? Ou seja, cada experimento só conseguiria observar uma coisa. Bem, ele diz isso em função dos avanços dessas aparelhagens de ressonância magnética, como ele foi computadorizado? Ele não estava pensando em ressonância magnética e tomografia computadorizada especificamente. Ele estava falando muito da biologia molecular mesmo. Porque nessa época ele realmente não tinha essa capacidade de... Isso é uma coisa que depois ficou meio até banal. Você consegue extrair um fluido de um organismo, lá, por exemplo, até o sangue, e aí você consegue observar, cristalizar as moléculas, depois usava lá uns negócios de cristalografia, aí você consegue ver a molécula. Enfim, você começa a estudar ele bioquimicamente sem matar nada, o organismo está lá. E aí você está fazendo esse estudo molecular e observando até... Você consegue mudar a condição do organismo, ele ficou estressado, aí você vai e tira uma amostra do sangue dele, aí você consegue medir o que tinha dele naquela hora. Então assim, eles conseguem começar a criar métodos diversos para fazer observações que seriam consideradas, né, reducionistas de bioquímica e biofísica básica, sem matar nada, o organismo está vivo. Então essa forma que ele tinha encontrado acaba de só ser para a física quântica, de conseguir excluir claramente cada experimento, só consegue observar uma coisa. Mas aí ele dá um jeito disso depois, que ele vai começar a comentar que as escalas mais apropriadas
temporal e espacialmente são diferentes. Então, eu vou observar um órgão, não é a mesma coisa que eu observar uma molécula, não é uma coisa que dá para ficar comparando e tal. Enfim. E aí, também isso é desse artigo, desse filósofo, se for primeiro nome dele, acho que é Paul Hoyningen-Hume, alemão, muito esquisito mesmo. E aí ele vai falar, ele vai tentando construir bem logicamente os argumentos, né? Tentando quebrar o negócio assim para ficar mais claro. Ele vai dizer, se você tem duas coisas que são complementares, né, A e B, é impossível que você explique uma pela outra, porque elas são simplesmente, né, de campos isolados. Então, quando Bohr afirma que física e as funções biológicas ou a teleologia são complementares, ele está dizendo que você não pode reduzir uma a outra. E, portanto, a biologia é irredutível à física. E aí que tem a analogia fundamental, que é a base para esse trabalho dele, quer dizer, vida, né, como um fenômeno que a gente observa no mundo, é irredutível, assim como um quantum, ou os quanta de luz. Né? São coisas que são irredutíveis, são coisas em si. Olha a água. Isso é mesmo. Então a vida seria, da mesma forma que um quantum é irredutível a tentar explicar na física clássica, ou ele é irredutível a um aspecto só, um aspecto particular, de partícula, um aspecto de onda, a vida também seria irredutível. Não é uma coisa que você pode explicar fisicamente. É uma coisa que você precisa dessas funções biológicas, dessa teleologia, ou etc., para conseguir entender. E ele fala várias vezes, né? Mas a vida é um fenômeno em si, você consegue ver a vida ali acontecendo, tem organismos interagindo e tal. Se a gente não consegue explicar só fisicamente, a gente não pode descartar a física como a vida como metafísica. Inventou um princípio. Não, está vivo, como é que eu vou reduzir ele dessa forma? Você tem que ser uma pessoa meio aberta. E aí tem esses momentos em que ele começa a jogar assim, e falar, olha, também dá para ver complementaridade nisso, naquilo outro. E aí ele fala, na psicologia a gente consegue ver complementaridade. Tanto essa complementaridade de um nível, a mente tem uma relação com o cérebro, então existe uma complementaridade de uma descrição no nível cerebral e de uma descrição psicológica. Quando ele fala da questão dos instrumentos em si, nessa coisa de uma observação, aquilo que é observado ser dependente da forma que você usa para observar, e ele começa a falar, nas escolas de psicologia introspectiva, cada um que tinha uma técnica de introspecção diferente, se você pensar pela linha da complementaridade, vai observar uma mente diferente, porque eles estão usando outras técnicas. Então, você vai ver vários aspectos da mente diferentes, talvez todos eles sejam complementares entre si. Ele vai jogando esse negócio em algum parágrafo, ele vira e fala isso, e ele larga a ideia. Complementaridade, vários exemplos. Tem um outro artigo, esse aqui é mais ou menos a mesma ideia, né? Ele continua falando nesse outro artigo que ele é convidado aí para um grupo de antropólogos em 1939 para falar de complementaridade. Ele diz, então na filosofia natural, né, a física, a gente vê a complementaridade na luz, ele começa a explicar, e vai ver, a gente também tem aplicações na antropologia, e ele começa a criar incorporações também. E aí nesse primeiro momento ele tenta definir até a complementaridade de uma forma mais clara. Ele diz que quando eu falo que algo é complementar é porque eu estou integrando informação obtida por vários meios diferentes e uma coisa só. Então são várias explicações que cada um diria que são excludentes, mas porque elas são complementares, elas formam uma coisa só. Esse tipo de coisa que ele está querendo mostrar aí. E aí ele começa de novo essas elucubrações dele, ele começa a dizer, não, na antropologia, né, o antropólogo tem lá a sua formação específica, na sua cultura, e quando ele vai visitar uma tribo, uma cultura diferente, né, ele é influenciado pela cultura que forma ele, de modo que a cultura que ele traz influencia a observação e a forma como ele vai criar essa tribo que ele está avaliando e tal. E aí a gente vê complementaridade de novo, porque a forma que ele usa para observar vai criar esse objeto que ele está observando.
E aí ele começa também a dizer, e a gente também pode ver que todas as culturas humanas, de alguma forma, elas têm uma complementaridade entre si como uma realidade humana maior. Então, tudo é uma forma diferente de ser humano, mas todos eles são humanos. E isso é complementar. Ele começa a falar disso também nessa questão de cultura e natureza, né? Aquilo que é inato e aquilo que é aprendido. Ele fala que isso também tem uma complementaridade, uma natureza humana com aquilo que a gente aprende culturalmente. E ele joga essa coisa de... O próprio título, né, do artigo dele, da apresentação, que é a filosofia natural e culturas humanas, ele fala: a filosofia natural também apresenta uma certa complementaridade com as culturas humanas. Né? O que eu entendi que querem dizer aí, né, que ciências, né, que ainda eram muitas vezes chamadas de filosofia natural, seriam complementares com as humanidades, né, com aquilo que a antropologia ou que a filosofia trazia. Ele vai jogando assim. Tudo é complementaridade. Esse aí é um outro trabalho que eu achei, que é em homenagem ao Bohr, em 2015, que é do brasileiro Moisés Nussensweig, né? Nussensweig, sei lá como ele fala também. E aí ele começa a dizer que ele não fala de complementaridade como o Bohr fala em si, mas ele começa a falar sobre vida e luz, porque ele trabalha com essa coisa de biomolecular. E o que ele está sempre falando no artigo é como tem essas coisas muito de ordem e caos, e a impressão que eu tenho é que ele está querendo dizer, né, como o Bohr falava em complementaridade, a gente consegue ver complementaridades interessantes hoje em dia entre o caos e a organização, né, entre a informação e a aleatoriedade. Ele começa a jogar dentro de todas essas coisas, vai falando. É interessante o artigo, né? Vai fazendo várias análises da bioquímica atual e vai falando como que a gente consegue ver coisas muito interessantes, blá 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 blá. E aí esse é um outro trabalho dele, do Bohr, que é de 63, que ele fala, ele também apresentou embora dinamarquês, né? E aí ele apresentava muitas coisas em alemão, ele apresentou isso em alemão lá, e ele chamou de Luz e Vida mais uma vez. Porque ele está voltando para o tema 30 anos depois, e aí ele vai fazer uma comparação específica e vai dizer: aparentemente a história dos núcleos celulares se mostrou similar à história dos núcleos atômicos. Porque eu estava estudando os núcleos atômicos há 30 anos atrás e eu fui chegar nessa conclusão de que existe lá o quanta, né, os quanta, né, que não são redutíveis, são dois aspectos de uma realidade. Podem se tornar complementares no aspecto de onda, no aspecto de luz, e eu achei que eu descobri, né, esse comportamento quântico no núcleo atômico, nas partículas subatômicas, enfim. E aí ele fala, e a mesma coisa, né, a gente estava discutindo aqui que há 30 anos antes, que os organismos têm a parte biofísica e que eles têm essa parte das funções biológicas, da teleologia. E a genética descobriu como fazer essas duas coisas ficarem juntas, porque você tem um gene, que é uma molécula, para determinada coisa. Então, um gene que já carrega uma informação teleológica de alguma forma. E aí ele vai discutindo essa... Ele basicamente volta muito naquele mesmo assunto de ficar falando como que existe essa complementaridade entre esses dois aspectos, e aí agora ele tem mais um arcabouço assim, de experimentos que estão sendo feitos agora e que realmente estão mostrando que os biólogos conseguem encontrar uma forma de juntar essa visão biofísica reducionista com uma visão das funções biológicas, da teleologia, que antes era considerada uma coisa muito vitalista, né? Muito não física e tal. Enfim, ele conseguiu juntar isso. E aí de novo ele fica fazendo esses jogos. E aí, né, complementaridade. Já que estamos falando de complementaridade, por que não dizer que subjetividade e objetividade são complementares? Né? As sensações que a gente tem, o sistema nervoso, as ativações que acontecem lá, se você tem uma molécula tal, uma outra, um neurotransmissor ou outro, tudo isso está ligado, né? Eu acho que tem uma complementaridade entre esses dois aspectos. Ele fica obsessivo com essa obsessivo. Ele fica jogando complementaridade. Em tudo. Pois é, não, ele vai jogando tudo ele acha complementaridade. E uma coisa que é interessante até que ele vai ganhar um prêmio, acho que foi até antes disso,
E aí, na hora de ganhar o prêmio, ele escolhe um escudo, e o escudo dele ele coloca lá o Dao-Di, que é aquele símbolo do Yin Yang, né? E aí ele põe um Dao-Di vermelho e preto, não sei, não era flamenguista, eu acho, mas ele coloca vermelho e preto. E aí ele coloca em volta escrito contrário e assunto complementa, né? Os contrários são complementares. Você vê que essa ideia é o chavão do Bohr, né? Ele está sempre querendo mostrar como que as coisas podem ser vistas dessa forma de comparar, pela complementaridade. Aí ele fala que na época já tinham esses estudos que mostram que tinham diferenças. O cérebro tem algumas mudanças quando a gente aprende determinadas coisas. Ele fala, olha aqui um paralelismo, né? Uma complementaridade entre uma memória que é adquirida, um aprendizado, e uma marca numa mudança do cérebro, né? A gente está aqui vendo como que a complementaridade está sendo encontrada em todas as áreas das ciências. Aí eu fiz essa lista de coisas em que ele aponta a complementaridade, né? Entre onda e partícula, entre a mecânica clássica e a mecânica quântica, entre a biologia e essa teleologia, entre a física e a biologia como disciplinas, né? Ele também fala, não dá para reduzir uma a outra, elas são duas formas de ver o mundo importantes, entre a filosofia natural e as culturas humanas, entre razão, né, como essa coisa que a gente aprende, e o instinto, como essa coisa que vem já com a gente, entre os antropólogos e as culturas que eles investigam, enfim. E aí foi a parte, para quem leu aquele artigo, né, a parte que eu falei que é mais experimental, o texto que eu mandei lá, que é como que você explica isso logicamente, né? Existe uma forma lógica de você tentar entender essa ideia de complementaridade? Porque ele está jogando aí o negócio, né? Eu não sei quanto que dá para ver de sentido nisso. Tem essa coisa que a gente consegue meio que entender, eu acho que ele está querendo dizer isso, mas nunca está claro, né? Ele não faz essa questão de deixar o negócio claro. Isso que torna tudo nebuloso. Exatamente. Aí a gente não sabe se ele é positivista, se ele é realista, ele não sabe nada, porque ele nunca Porque algumas complementaridades que ele apresenta, às vezes não parecem exatamente complementaridades, né? Sim, são então sentidos diferentes que ele está usando complementaridade. Não é o mesmo tipo de complementaridade sempre. E aí a gente quer buscar uma ideia, um conceito mais fechado e ele não apresenta isso, né? Só vai dando exemplos. Vocês façam o trabalho depois. Eu já ganhei meu prêmio Nobel, eu estou bem. E aí ele vai falar, e aí eu trouxe essa discussão de lógica, né, para tentar ver se a gente consegue pensar logicamente esse conceito de complementaridade. Aí tinha um artigo discutindo a complementaridade, né, que era de um português, esse cara embaixo, né, o uma revista só portuguesa, Machado, está escrito em português, né, que ele diz, pode-se sustentar o argumento de que existe uma dialética quântica da natureza? E ele vai falar que, para ele, o Bohr pode ser entendido por uma forma dialética, mas sem contradição, porque ele não é contraditório. E ele vai falar, vai trazer lá o Aristóteles, principalmente, vai dizer que, para Aristóteles, duas coisas contrárias em potência não são contraditórias. Porque, afinal de contas, elas não são em potência, elas não estão atualizadas, elas não estão na realidade. Então, na hora que você atualizaria essas coisas, elas estariam em contextos diferentes, portanto, não seriam contraditórias. E ele fala, então, para mim, o Bohr funciona mais ou menos dessa maneira, porque ele está dizendo que a gente tem essa função de onda, essa função de probabilidade, e na hora que eu medir de uma forma, eu vou conseguir um aspecto. Então atualizei ele de uma forma. E na hora que eu medir de outra, eu vou conseguir um outro aspecto. Eu vou atualizar ele de outra forma. E aí nessa jogada dele, ele consegue juntar também lá o princípio de incerteza da complementaridade, né? Que diz que você só consegue medir ou a velocidade, né? O momento, ou a posição. E se eu tentar medir eu isolei, eu só vou conseguir esse aspecto da realidade. Se eu tentar medir outro, eu vou conseguir esse aspecto da realidade. E aí essa é a jogada que esse Machado faz, e ele chega nessa conclusão, não tem nada de contraditório aí. Mas aí, né, que eu fico pensando, para mim parece que tem uma coisa bastante contraditória, porque ele realmente está dizendo, essa coisa também de que o Bohr não se dá o trabalho de ser claro demais, mas ele realmente está dizendo, eu medi com esse instrumento, e na hora que eu medi com esse instrumento, eu observei uma realidade. E aí eu medi com outro, eu observei uma outra realidade. Então são duas coisas diferentes, sim, mas eles são a mesma coisa. É isso que ele disse, né? Foi isso que ele disse, que é uma coisa estranha de se dizer,
E aí, acho que eu até escrevi isso lá no trabalho lá escrito, que o fato dele gostar do Dao Ji, né, do Yin Yang, para mim combina muito com essa coisa de ser contraditório, porque realmente é isso que Yin Yang é. É uma coisa que você diz, não, isso aqui é o Yin, que é o... Eu nunca sei qual é qual, enfim. Tem um lado que é a positividade. O Yin é o negro. O Yin é o negativo. É o negativo. Então tem o Yin, que é o negativo, que é o feminino, que é não sei o que, que é não sei o que lá, e tem o Yang, que é o outro. Mas o Yin contém o Yang, e o Yin precisa do Yang. E se eu quiser ser Yang, que é o positivo, eu preciso ser mais Yin. E quanto mais Yin eu for, mais Yang eu vou ser. Então ele realmente escolheu uma filosofia que é totalmente contraditória. O Yin é Yang. Exatamente, é. Então ele escolhe uma filosofia que trabalha com a contradição para falar de complementaridade. Então, para mim, ele quer ser contraditório mesmo. Ele não está nem aí de vou explicar isso aqui bonitinho. Não, enfim. E aí, tem o Aristóteles, né, que fala que os contrários em potência podem existir, mas não em ato. Só se Aristóteles mesmo? Hã? Isso está em Aristóteles? Tá em Aristóteles, ele fala isso. Pode ter contrários em potência, mas não em ato. Ele não gostou de contradição, não. Ele é um cara lógico. Aristóteles é um cara lógico. Mas por isso que parece contraditório ver contrários em potência, né? Ah, sim. Porque potência de alguma forma lembra a essência, né? A potência dele é muito uma coisa que pode vir a ser, né? Então a ideia também de que pode vir a ser coisas diferentes, a gente ainda não sabe, né? Vai ver vai ser uma coisa, vai ver vai ser outra. Mas na hora que for, vamos ver, só pode ser uma. É um pouco isso, né, que ele está dizendo. Ele abre assim, mas... Fala. Não, deixa a gente falar depois, né? Eu só para lembrar depois, porque isso não sei se é diversidade, né? Porque contrários é complicado. Quando você fala de ato e potência, se a mesa ela vem na madeira, ela pode ser cinza, ela pode virar um móvel, ela pode fazer não sei o quê. E aí eu não sei se ele chamaria isso de contrários, né? Só para a gente lembrar depois de voltar essa discussão. Porque contrário é uma questão pesada, é como se uma mesma árvore pudesse ser goiabeira e jabuticabeira. Aí, mas aí eu acho que tem uma questão. Na lógica aristotélica, o complementar e o contrário são a mesma coisa. Pois é, por isso que é exatamente essa. Porque o terceiro está excluído. Então, necessariamente o complementar e o contrário são a mesma coisa. Qualquer coisa que não é. Porque se não é verdadeiro, é falso. Se não é falso, é verdadeiro. Então tem como fugir. Então, mas a jabuticabeira, em potência, ela já carrega a essência da jabuticaba. Né? Ela não vai ser mangueira. Senão, ela em essência, ela tem que ter a potência de ser alguma coisa em ato que tenha a ver com a sua essência. Sim, não, acho que aí ele diria que provavelmente isso é um absurdo mesmo. Não, mas aí tem outras coisas que não pode ser, né? Pode ser comida de verme, pode ser. Sim, exato. Essas coisas ela pode não ser são possíveis, não são contraditórias. Entendeu? Não, não existe, se você analisar determinados aspectos, você vai encontrar contradições. Por exemplo, a comida de verme é contradição. Não, mas a comida de verme é uma coisa morta, uma madeira podre. É uma não jabuticabeira de uma não jabuticabeira. Exato, ela é uma não jabuticabeira, mas em potência, aquela jabuticabeira pode ser isso. Não é contraditório. É uma possibilidade, uma alternativa. Não, entre si. Potência. Entre si, em potência, ou seja, as potências são contraditórias. São as potências que são contraditórias. Né? É um pouco a gente pode ter. É isso. Ela pode se tornar uma jabuticabeira ou uma não jabuticabeira. Ela pode se tornar duas coisas contraditórias, isso quer dizer. Antes de se tornar. A frase é um pouco diferente. Antes de se tornar, ela poderia ser. É um pouco essa ideia. As potências que são contraditórias. Se você vai levando Aristóteles para trás, ele vai chegar numa coisa que existe uma potência de tudo desde o início, né? Então todas as coisas possíveis já estavam naquela potência do início. Essa modificação da frase ela é importante, porque a potência é contraditória nesse sentido, que ela, se é uma, não vai ser outra. Sim. Mas tem uma questão da essência que está ali por trás e tal. Assim como a questão da física quântica, né?
É contraditório, mas é só em potência mesmo, porque os dois não acontecem simultaneamente. Não, Na hora que se realiza, sempre realiza um ou outro. Essa história eu quero ver de novo, tem várias vertentes possíveis, vamos guardá-las. Porque tem sempre essa questão de ela, não é, ela se realiza só no experimento e quando a gente viu, ela vai dizer, não, elas são sempre, vamos lá, porrada. Vamos terminar. Já tá fazendo campanha, não? Enfim. Aí eu achei esse cara, né, o Pacho, que ele era físico, e aí ele se anima com essa discussão da física quântica. Ele vai falar que existe um terceiro termo, que o estado quântico é um terceiro termo e que a gente vai ter sempre uma passagem entre o estado potencial, que vai chamar de não A, às vezes chama de B, normalmente a gente chama de não A, e um estado atual, o A, e toda vez que vai passar de um para o outro vai estar passando por esse estado quântico, que é a forma dele de resolver essa questão. Vai ter que ter uma passagem com um estado no meio do caminho, e esse é o que estava sendo discutido da lógica tradicional. E ele sugere, a gente poderia pegar essa lógica quântica e começar a generalizá-la para várias coisas. Daí ele até fala, para entender a oposição entre mente e matéria, a gente poderia pensar que existe um estado intermediário, um terceiro termo, que é a gente, né? Essa coisa meio mente e matéria, e que na hora que eu absorvo um conhecimento, ele vai passar por esse estado intermediário, tem uma passagem do mundo material para o mundo espiritual, enfim. Ele começa a generalizar também essa lógica dele, falar como que esses terceiros termos conseguem dar conta de realidades que estão muito binarizadas e a gente não consegue entender direito. E aí eu fui catando outros exemplos dessas lógicas, né, do dialeteísmo, que é uma lógica paraconsistente, que é uma lógica que aceita contradições. Então esse dialeteísmo afirma que algumas coisas são verdadeiras e falsas. Ou então, que é uma outra forma de dizer, né, X, né, uma assertiva qualquer, é verdadeiro e falso. Ou eu posso dizer que X é verdadeiro, mas não X é verdadeiro também. Ou seja, o X, uma assertiva qualquer, tem dois valores de verdade, que é o valor de verdadeiro ou de falso, ou então tem um terceiro valor, que é esse de verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Essa discussão, né? Tá parecendo os panoramas da eleição. Parece quebrar a lógica. Vota um, vai ser eleito o outro. É a terceira via, né? Não, mas é por aí mesmo, Tem a lógica, parece quebrar a forma de pensar de lógica muito tradicional, mas você consegue pensar que dá para encontrar vários casos em que faz sentido pensar dessa forma, porque realmente não é o caso de que tudo aquilo que, se eu disser, né, meu celular está sobre a mesa, isso é verdadeiro, mas não é a mesma coisa que... Isso não implica que qualquer outra coisa que não seja o meu celular estar sobre a mesa seja falsa. Então eu posso dizer que meu celular está sobre a mesa e ele também está nessa sala. E o meu celular também não está jogado não sei onde. Enfim, não é exatamente, né? Isso não fica bem... Ih, vai cair. Acabou a bateria. Tá acabando. Dá tempo. Mas enfim, não é a mesma coisa que... É difícil ficar fazendo essas descrições lógicas, né? Mas tem vários casos em que é útil pensar numa lógica que aceita que uma coisa pode ser verdadeira e falsa. Né? Enfim. E aí tem essa lógica do terceiro incluído aí, né, do Pacho, que aí eu botei como que eu acho que isso combina com o Niels Bohr, porque o Niels Bohr tem essa frase específica aí, que é o oposto de uma afirmação correta pode até ser uma afirmação falsa, mas o oposto de uma verdade profunda é outra verdade, pode ser outra verdade profunda. Que é um pouco para aplicar para a própria física quântica dele. Então, o oposto de dizer que a luz é uma partícula pode ser dizer que a luz é uma onda. E aí, esse é o caso do... Quem fala isso? O Niels Bohr. É ele mesmo? É ele mesmo. Novinho. Com essa cara de dinamarquês aí, com a mandíbula grande. E aí, um outro exemplo que eu achei também interessante, que é da lógica budista, que esse... Só desculpa aí, mas aí de novo ele dá a pinta mesmo de um realismo aí, né? Porque ele vai falando de afirmação, tem uma questão da linguagem, se a afirmação
correta pode levar a uma afirmação falsa, mas a verdade... Uma verdade profunda. Fala assim. Pois é, ele parece realista, Ele está muito ligado com os positivistas, né? Mas ao mesmo tempo ele parece ter uma tendência aí ao realismo. É um pouco porque ele participou de Copenhague foi considerado uma vitória do positivismo na mecânica quântica. Mas assim, né, não sei se ele concordava com tudo, não parece que ninguém lá concordava com ninguém. Aquele consenso de Copenhague é um consenso estranho. Não sei o que foi o consenso de verdade. Né? Foi dos outros com eles. Pois é, cada um concorda com si mesmo. É o consenso dos outros com eles. Queriam botar todo mundo no mesmo saco. Pois é. É mais isso que outra coisa. E nesse caso dessa lógica do budismo, que eu achei interessante, que é o cara do dialeteísmo que também trabalha com isso, ele fala que é interessante que várias vertentes, vários momentos na filosofia indiana e na filosofia budista, eles trazem casos que são assim, né? Tem um que ele fala que é o iluminado, um discípulo está perguntando para o Buda sobre o iluminado. Ele diz, mas mestre, é verdade que quando o iluminado atinge, né, esse estado, quando ele se ilumina, ele morre? Aí o Buda diz, não é verdade. Ele fala, mas então é falso, que quando o iluminado atinge a iluminação ele morre. Não é falso. Né? Não, mas espera aí, então é verdadeiro e falso, que quando ele se ilumina ele morre? Eu disse, não, também não é isso não. Aí ele fala, então não é nem verdadeiro nem falso. Aí o Buda olha para ele e diz, não, também não é isso. Então você ainda fica com essa questão, porque, e aí eles falam que ele analisa que na filosofia budista várias vezes aparecem as 4 opções. Tem sempre o verdadeiro, o falso, o verdadeiro e falso e o nem verdadeiro nem falso. Mas que normalmente quando o Buda está falando dessas grandes lições, ele diz que não é nenhuma das 4. Porque ele diz que as pessoas se reconhecem como, né? No olhar. Não podemos falar, não. Isso é publicado no a lógica budista. Eu acho que tem uma questão das proposições. As proposições não são as mesmas, né? Acho que essa é a questão. As proposições não são as mesmas. Então por isso que a lógica não é igual à lógica proposicional aristotélica. São proposições diferentes. Eles falam que eles chamam de está mudando a questão toda hora. Aí você pode ter nomes verdadeiros e nomes falsos. Que é uma paternidade, né? E aí eles tentam fazer uma análise, né? Isso já são os filósofos ocidentais tentando fazer uma análise, que você vê que tem 4 valores diferentes, né? Porque na lógica aristotélica isso não é verdadeiro é falso. Mas lá realmente existe essa possibilidade de pode ser verdadeiro e falso, né? E uma coisa que é verdadeira e falsa não é nem verdadeira nem falsa. É uma terceira coisa. E eles ainda falam também tem o nem verdadeiro nem falso, que também não cai em nenhuma das outras. Aí o que é muito difícil é você tentar encaixar numa lógica formal esses 4 estados sem começar a dar uma merda no meio do caminho. Né? Você tem que usar um outro tipo de critério para definir a lógica. Ou seja, uma outra formalização. Né? Sim, uma outra formalização. E é isso, né? Enfim, aí eu tentei botar as coisas para fechar, né, com complementaridade na luz, na vida e na lógica, porque você pensa, pô, a complementaridade na luz, o que ela trouxe demais, né? Eles começam a discutir um novo realismo, que é o realismo das potências, né? Então, existia uma realidade potencial na física quântica, que é a função de onda e probabilidade, e também esse realismo do Bohr, que é um realismo instrumental no sentido de que essa coisa que ele não é nem positivista nem realista. Ele está fazendo uma proposição que mistura essas duas coisas, porque para ele a observação cria a realidade. Enfim, é uma coisa meio diferente, sem também ser muito idealista. Não cai naquela coisa do idealismo tradicional, que é, não, o que existe é a minha mente e acabou. E aí, complementaridade na vida, essa discussão em que você pode ter várias explicações, são todas complementares entre si, cada uma vai discutir um fenômeno diferente. E todos esses fenômenos podem se encaixar na realidade de alguma forma. E na lógica, nessa coisa de... Conforme a gente vai descobrindo novas formas de... novos elementos da realidade, novas realidades, talvez, em algum sentido, né? É necessário pensar novas lógicas para conseguir fazer sentido de verdade dessas outras formas de ver o mundo. A mecânica quântica realmente parece exigir uma nova lógica, uma outra forma de pensar outras coisas. Enfim, são essas conclusões assim meio... Será que? É isso. Obrigado, gente. Obrigado.
Vamos agora, né? Então essa foi a apresentação do nosso querido Matheus Ferreira, que é biólogo, onde a gente viu um bom diálogo em questões de biologia, física, complementaridade, luz, vida e lógica. Vamos passar para a nossa rodada de perguntas. Vamos começar com a Lélia, que já está com a camisa do Star Wars aqui, e o seu R2D2. Lélia, suas considerações sobre o texto e a apresentação aí do Matheus. Bem, a minha questão, afinal, é o seguinte: a observação realmente altera o fenômeno? Há alguma coisa que possa, vamos dizer assim, comprovar isso? Essa resposta poderia estar da teoria das cordas, nas linhas de tempo, nas dimensões. Será que é por aí que a gente pode entender como é que a gente pode alterar essas realidades que se alternam, né, colapsar, vamos dizer assim, uma situação, enfim. Porque você não falou em teoria das cordas em nenhum momento, então eu queria saber se a resposta poderia estar por aí. Ok, Lélia, muito obrigado. Vamos para a nossa Leonora, que hoje está com a bateria meio baixa. Né, Leonora? Meio gripada. Bom, Matheus, gostei muito da sua apresentação e como o meu momento, que é um momento videoclipe, enfim, né? Eu achei assim, muito interessante a maneira que você apresentou, ficou muito legal. Eu nunca tinha visto, quer dizer, você pegando aquelas partes, mas foi assim, poxa. Muito legal. É um softwarezinho novo, diferente e que é aberto, né? Gratuito. Ele não é. Se você só for usar online, ele é gratuito. Para baixar, não precisa pagar lá. Eu não preciso pagar porque eu fiz a conta há muito tempo, aí eles fizeram um upgrade, aí você precisa pagar agora. Eu lembro quando eles fez lá no início, além de ter o online é grátis, se você entrar, e eu acho que se você tinha uma conta de universidade também, universitária, você também era gratuito. A cor também está uma cor muito. Bom, eu acho que as cores também. O azul está bem. Bom, eu normalmente anoto as minhas perguntas, né? Porque a memória já não é a mesma. Então está anotado aqui, mas é exatamente a atenção cria fenômenos. Está anotado aqui, a Lélia vai perguntar. Eu acho que essa é a questão que você tá. Então, para modificar um pouquinho, né? Além, quer dizer, o que você, Matheus, acha sobre isso? Se a atenção cria fenômenos. Bacana. Vamos lá para o nosso querido Valmir. Bem, eu tenho assim uma queda pelo ceticismo, justo filosófico. E eu fiz a pergunta semana passada, que ficou um pouco sem resposta, porque, na verdade não tem resposta. Que há uma tendência do pensamento humano colocar as coisas em caixinha, né? Procurar verdades, daí o dualismo. Ou é isso ou é isso. Se não é isso, tem que ser isso. Se não é isso, tem que ser isso. Então, o pensamento humano, ele tende à busca incessante por uma verdade, né? Daí as dualidades, a meu ver. E eu gosto quando eu vejo um cara como esse esculhambando com esse negócio das dualidades, né? De ter isso ou aquilo, ou mesmo que seja uma terceira. Por que uma terceira? Por que não uma quarta? Como o Buda lá, não, também não é. Né? E isso deixa a gente numa insegurança, porque a verdade nos traz uma segurança. Daí os dogmatismos lá na Idade Média, né, deitou e rolou. Né? Então, porque quando você alguém explica alguma coisa, pronto, você fica satisfeito, você fica confortável. O que tira a gente da zona de conforto é isso. Não, também não é isso. Pronto, aí você fica, não é possível, você fica tentando o tempo todo enquadrar um conceito, uma teoria, uma coisa dentro das caixinhas, né? E eu acho que eu sou assim, como sou incomodado com caixinhas, né? Não sair das caixinhas, tá? Vendo sempre existe uma outra possibilidade, né? O mundo seria muito pobre se a gente ficar limitado a essas
esses dualismos. Eu não tenho assim uma pergunta, não. Eu gostei muito da sua apresentação, não tenho assim uma pergunta assim, objetiva. Mas, eu queria saber, então, já que não tenho uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta. Se você... Isso. Contraditório, se você se sente confortável nas caixinhas, ou se esse suporte te incomoda com essa fuga das dualidades, dessas verdades, né? Assim, deixando tudo pode ser, tudo existe uma complementaridade. Então é isso. Ok, obrigado, Romero. Vamos para esse que nos filma, nosso querido autofilmante das caixinhas. Obrigado pela tua apresentação, bem legal, gostei bastante. Não só o aspecto estético, mas também o conteúdo. Eu fiquei pensando numa coisa, você tinha comentado, quando você comentou aquela questão do Yin e Yang, né? Eu acho que por trás também tem uma questão ali, que na verdade é uma busca de uma verdade última também, não deixa de ser. Que é a síntese entre as duas coisas, entre os complementares, né? E aí eu queria saber talvez assim, até que ponto ele na verdade não está só buscando as variáveis ocultas do Einstein. Acaba entrando nesse mesmo caminho, né? Nessa busca dele da complementaridade, na verdade ele não está, digamos assim, negando que existe uma verdade última. Sim. Acho que é por isso que você tem essa impressão de que ele é realista mesmo. Talvez. Parece. Eu fico exatamente isso. Ele fala em profunda, um fenômeno mais profundo, ele fala umas coisas assim. Fico suspeito também. Aí então eu posso de repente falar um pouco sobre isso, que eu fiquei com essa impressão também, um pouco com essa impressão, né? De que ele talvez não tivesse na verdade querendo. Não é perspectivismo, não é nada disso. É na verdade sei lá, querendo validar todas as medições dele. É meio por aí, sabe? O cara quer validar todas as medições dele. Não, aquela medição estava certa, aquela também está certa, aquela também está certa. No final ele vai tentando compor se a Lorena tivesse aqui, ela fala do mosaico. Vai compor no mosaico e. Será que até que ponto que você acha isso? Vou comentar um pouco sobre isso. Falando Lorena, estamos sentindo falando Lorena está terminando o processo de ensaios lá com a Amir Haddad, um espetáculo novo que ele estreia em breve, e esse final de semana, inclusive, ela está em Angra do Paraty, lá com o processo do espetáculo também. Rapaz, eu fiquei, sabe com a sensação que eu tive, é que esse é o tipo de apresentação que a gente devia ter feito parando mais, intervindo mais durante, assim, porque tem vários, entre aspas, slides que tinham informações ali para a gente parar e pensar e refletir, questionar, porque tem coisa dessa, né? Tem muita questão lá, só biologia, e foi misturar biologia com física já está anos para manda. E ainda puxou Aristóteles, eu tenho várias questões, depois do intervalo, acho melhor, de repente, se tiver tempo, voltar num ou outro ponto ali e rever. E acho que uma pergunta fundamental, que eu sempre faço aqui quando vem Elaiel, Miguel, não sei o quê, há o consenso, eu chamo de consenso, eu chamo da versão hegemônica lá do Copenhague, mas se, afinal de contas, é a medição que faz essa possibilidade, é o sujeito, ou o aparato ali, só o aparato que faz a medição e ontologicamente as duas coisas estão acontecendo ali, onda e partícula, ao mesmo tempo. Ou se o que a gente vê é em função puramente mesmo do aparato tecnológico que se faz da medição. É isso, vamos para o nosso intervalo, tomar café. Essa foi então a primeira parte do nosso encontro de hoje, Luz, Vida e Lógica. E o nosso convidado especial é o mestrando pelo HCT UFRJ, Matheus Ferreira. Obrigado, Matheus.